Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, como vocês podem ver aqui no título do vídeo, hoje eu vou falar sobre a importância do inglês no mestrado, mas também na vida também, né? Não só no mestrado, mas vou destacar o mestrado agora porque é a realidade que eu estou vivendo e eu realmente tenho visto a importância do inglês e de saber, não só o inglês, mas saber o espanhol, ter uma noção do francês pro mestrado, gente. Pelo menos na minha área é muito importante, mas eu acredito que seja em geral, porque hoje em dia muitos artigos, muitos livros você só encontra em outro idioma. Você pode até encontrar no português, mas assim, você tem mais opções, você tem mais variedade de livros e de títulos em outros idiomas, e artigos também e tudo. Então, fica ligadinho que eu vou falar tudinho pra vocês. Então, eu tava no Facebook hoje e alguém compartilhou um vídeo, acho que foi uma reportagem do Bom Dia Brasil, se eu não me engano. Vou deixar o link aqui embaixo pra vocês, quem tiver interesse de ver essa reportagem, que eu achei bem interessante. Falando que o Brasil é um dos piores países que falam a língua inglesa. Foi feita uma pesquisa pela Suécia e que pela 6ª vez seguida o Brasil ficou numa posição muito ruim sobre as pessoas que falam inglês, tá? Então ele ficou em 40ª posição, atrás do Uruguai, atrás da Argentina, atrás da China, atrás de muitos países, gente. Pela 6ª vez seguida, na 40ª posição. É uma posição bem ruim, né? Isso quer dizer que as pessoas não conseguem entender uma letra de música, não conseguem ver um filme sem legenda, não conseguem fazer apresentações em trabalhos. Então, realmente, foi um dado assim, bem triste assim, pra mim. Eu não imaginava que seria tanto. Até porque, pela minha experiência assim, em Dublin, como tinha muitos brasileiros lá, né, muitos brasileiros lá, eu não tinha muita noção disso. Eu pensava que o Brasil estava numa posiçãozinha um pouquinho melhor, mas pelo jeito dessa pesquisa, não, tá? Então, eu vou destacar alguns dados importantes que essa pesquisa revelou. Bom, essa pesquisa revela que nós brasileiros estamos na 40ª posição, como já falei, e a gente tem uma dificuldade em compreensão, né, de ouvir, em compreensão de ler, em compreensão de falar, em fazer apresentações, por exemplo, é complicado, a gente não consegue. E dentre os estados brasileiros, os que melhores se destacaram nessa pesquisa foi o Rio Grande do Sul e o Distrito Federal, tá? E uma curiosidade, né, uma coisa assim que eu achei bem interessante é que a pesquisa revela que os países que normalmente têm a língua inglesa como obrigação, como a segunda língua, como obrigação desde pequenininho, são os países que melhor se destacaram, né? O Brasil a gente até tem línguas, né, no ensino fundamental e tal, mas não é uma obrigação, é aquele inglês bem básico. Normalmente nos outros países, em muitos países, né, tem o inglês como realmente segunda língua. Eles ensinam realmente a falar, a entender, a praticar como uma segunda língua mesmo, não como um playzinho, você aprende algumas palavrinhas e tá bom. Então esses países realmente se destacaram. Então o que é observado é que falta realmente um investimento do governo na educação em geral, óbvio que a gente já sabe, mas também no incentivo de aprender uma segunda língua que não o português, mas aprender de verdade, né? Mas só que como o Brasil ainda, né, não chegou nesse nível, a gente não pode esperar apenas o governo para poder fazer a nossa parte. A gente sabe que hoje em dia o inglês não é mais um diferencial no mercado, é uma obrigação, você tem que saber o inglês. E melhor ainda se você souber um idioma além do inglês. Você vai se destacar muito mais no mercado e vai ser muito bom para você nos seus estudos. Por exemplo, se você estiver pensando em fazer um mestrado, em fazer um doutorado, enfim. Isso vai te ajudar muito aqui fora, tá, gente? Então não tem que esperar o governo. Hoje em dia existem milhões de sites online que você pode aprender o inglês, que você pode aprender o espanhol, que você pode aprender o francês. Eu sei que é diferente, não é a mesma coisa, mas tem possibilidade. Você pode correr atrás por você mesmo, né? Então você pode procurar esses sites online. No YouTube tem diversos cursos, diversos canais que ensinam, que ajudam a você compreender melhor, você ouvir. Você pode procurar filmes e começar Gente, eu já fiz vídeo, na verdade, falando sobre isso, né? Eu vou deixar aqui pra vocês no final do vídeo destacado. Você pode... Tem diversas maneiras que você pode fazer pra poder melhorar o seu inglês. Ouvir música, lendo a letra, ver filme, ver seriado, lendo a legenda em inglês. Diversas outras possibilidades que você tem para poder melhorar o inglês, tá? Então, voltando agora ao assunto do mestrado, eu percebi realmente que você falar o inglês, você entender o inglês e outras línguas faz um diferencial enorme. Gente, aqui em Portugal, eu acredito que, se não todo mundo, quase todo mundo fala inglês muito bem. Eles aprendem o inglês
bem mesmo, desde pequeno. Por exemplo, no meu mestrado, eu tenho uma disciplina que ele é dado todo em inglês, não falado. O professor ele fala em português, mas todos os slides dele em inglês. 95% dos artigos que ele coloca pra gente ler está em inglês. Ele fez uma atividade esses dias na aula também, que era um texto em inglês pra gente poder ler, pra gente poder discutir. Por mais que a gente discuta em português, a gente tem que entender o texto em inglês. Então isso é um diferencial, assim, surreal, tá? Na biblioteca, por exemplo, eu fui lá na biblioteca procurar livros para poder fazer os meus trabalhos e mais da metade dos livros estavam em inglês. Então tinha temas que não tinha em português, só tinha em inglês. Então eu tive que pegar ele para poder ler e poder fazer o meu trabalho. Então você imagina se eu não falar inglês, como que ia ser? Eu não ia entender nada do slide que o professor tá falando, eu não ia conseguir ler os livros, eu não ia conseguir ler os artigos, eu ia me atrasar nos trabalhos, porque eu não ia conseguir bibliografia em português, por exemplo. Então, gente, o inglês hoje em dia não é um diferencial, é uma obrigação. Então, se você tá aí, corra atrás, estude, faça um curso, como eu falei, pega essas dicas de filme, de música, vai treinando o seu inglês, para você se dar bem na vida. E essa pesquisa aqui, por exemplo, revelou que 61% das pessoas que falam inglês ganham um salário melhor do que as pessoas que não falam. Então, não é um diferencial, é uma obrigação. Você pode perder, de repente, oportunidades por não falar inglês, né? Você pode se complicar, sua vida pode ficar muito mais difícil se você não fala inglês. Por exemplo, se é o seu sonho viajar, se é o seu sonho morar fora. Se você não fala inglês, é complicado. Por mais que você venha aqui para Portugal, por exemplo. Ah, não, vou para Portugal porque lá fala português é a mesma língua. Gente, não. Muitas empresas pedem inglês. Se você vai trabalhar em serviços, por exemplo, que tem muito turista, então você precisa falar inglês para poder conseguir determinados tipos de trabalho. Por mais que seja um trabalho de garçonete, por mais que seja um trabalho em hotel, você precisa do inglês. Você vai estar lidando com o turista que fala inglês. Entendeu? Então essa é a minha dica pra você. Corra atrás, estude e não fica parado não fica dependendo de governo, não fica dependendo de ninguém. Dependa somente e unicamente de você. E não ter dinheiro não é desculpa, tá? Hoje em dia tem muitos recursos online, tem muitos recursos gratuitos que você pode usar e melhorar e praticar o seu inglês, tá bom, gente? Então essa é a minha dica de hoje, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Um grande beijo no coração de vocês, até a próxima. Tchau!